Olá, pessoal. Meu nome é Rodrigo Martins Pagliares e a partir de hoje eu serei o instrutor de vocês em mais um curso de minha autoria para a editora DevMedia. Neste curso, abordarei com relativa profundidade o sistema de controle de versão conhecido como JIT. Se você precisar de uma referência rápida, recomendo assistirem minha palestra sobre o assunto, publicado na Devcast Magazine há alguns meses. Caso você esteja procurando por um treinamento aprofundado, seja bem-vindo. O JIT é um software de controle de versões de código aberto, bastante popular e que tem como objetivo gerenciar as alterações feitas nos códigos-fontes de uma aplicação. O uso de um sistema de controle de versão é imprescindível em qualquer ateliê de software ou em qualquer projeto que envolva um time de desenvolvedores de software. Vou iniciar o curso de forma tradicional, exibindo uma visão geral dos tópicos que serão discutidos, com uma breve explanação dos tópicos listados. Assim, a nossa agenda se inicia com uma apresentação e passos iniciais com o JIT. Dessa forma, nós vamos iniciar o nosso curso esclarecendo o que vem a ser um sistema de controle de versão, aproveitando para contar um pouco da história do JIT e falar de maneira geral sobre controle de versão distribuído. Na sequência, aproveitarei para exibir os passos necessários para a correta instalação do JIT na plataforma Windows, bem como fazer as configurações iniciais tendo o software sido instalado com sucesso. Nesta parte inicial, dentre outras coisas, você terá aprendido também como iniciar um repositório e executar o seu primeiro commit, além de aprender a visualizar o log de commits gerenciados pelo JIT. Esta parte do curso será devotada à apresentação da arquitetura utilizada pelo JIT, que é um pouco diferente da arquitetura de outros sistemas de controle de versões famosos, como o Subversion, por exemplo. Aproveitarei para discutir com vocês alguns conceitos relativos ao JIT, tais como valores hash SHA1 e o ponteiro head. Na sequência, falaremos sobre o gerenciamento de arquivos. A correta gestão de arquivos é imprescindível para qualquer sistema de controle de versão. Assim, nesta parte do curso, explicarei como criar, editar, remover e renomear arquivos, além de mostrar como podemos analisar mudanças entre versões distintas de nossos arquivos com o comando diff. Enquanto desenvolvedores, nós nem sempre ficamos satisfeitos com os nossos trabalhos. Dessa forma, esta parte do curso tem como objetivo mostrar como é possível desfazer alterações feitas no nosso diretório de trabalho. Aproveitarei para mostrar como podemos recuperar versões antigas e reverter commits já efetuados. Dois conceitos importantes no que tange o assunto de controle de versão são conhecidos como branch, que algumas pessoas traduzem como ramificação, e merge, às vezes traduzidos como junção. Neste curso, tentarei ser consistente e usar os termos em inglês, para evitar problemas com diferentes traduções usadas aqui no Brasil. Tirando a questão de tradução ou não de termos, o que nos importa é o correto entendimento da necessidade da criação de branches, como visualizar branches já criadas e até mesmo navegar por entre branches distintas. Da mesma forma, independente da tradução utilizada, precisamos de um correto entendimento de como efetuar operações de merge em nossos códigos, gerenciando conflitos quando necessário e elaborando estratégias para a minimização de ocorrências desses conflitos. Muitas pessoas preferem utilizar repositórios JITs online, fornecidos por terceiros. Assim, aproveitarei para, nesta parte do curso, discutir com vocês um pouco sobre repositórios local e remotos e, em especial, mostrar como é possível criar uma conta gratuita em um repositório online. Com uma conta criada, aproveitarei para exemplificar a criação de uma branch remota, para fazer a clonagem de repositórios. Além disso,
mostrar também como fazer a clonagem de repositórios remotos, além de ensinar para vocês como podemos enviar e receber as últimas alterações em nossos códigos de e para um repositório local. A lista dos tópicos apresentadas aqui não é exaustiva. Diversos outros tópicos, tais como navegação pela árvore de commits, stash, workflows alternativos de uso, indicação do uso de interfaces gráficas e IDEs e assim por diante, também serão discutidos no decorrer desse curso. Bom, acredito que tendo feito esta introdução, estamos preparados para iniciarmos para valer o curso de controle de versões distribuído com Git. Sejam bem-vindos. A primeira pergunta que fica para nós para startarmos o curso de Git é: o que é o Git? O que vem a ser esse software que está sendo tão falado ultimamente entre todos aqueles que trabalham na área de desenvolvimento de software? Bom, o Git nada mais é do que um software, e esse software em específico, ele permite a realização do que a gente chama de controle de versões dos seus arquivos, mantendo um histórico de mudanças, permitindo acessar qualquer versão em particular dos seus arquivos. O Git também é classificado como um sistema de controle de versão e que em muitos momentos, inclusive, é usado como sinônimo para sistema gerenciador de código-fonte, embora haja uma diferença, tendo em vista que o sistema gerenciador de código-fonte é mais específico do que um sistema de controle de versão. Toda vez que nós temos um sistema que controla versões distintas de um mesmo artefato, nós temos um sistema de controle de versão. Quando nós usamos como artefato código-fonte, nós temos um sistema gerenciador de versão para código-fonte. Mas na prática, esses dois termos são muito usados como sinônimos, tanto sistema de controle de versão, que vem do inglês Version Control System, ou a sigla VCS, como também o termo Source Code Management, do inglês SCM, da sigla SCM. Então, nesse curso, eu não vou fazer basicamente diferença entre um sistema de controle de versão ou sistema gerenciador de código-fonte, podendo inclusive usar qualquer um desses termos a qualquer momento no decorrer desse curso. Se o Git é um software que realiza o controle de versão, talvez a primeira dúvida que possamos sanar aqui é justamente desmistificar o que vem a ser o controle de versão. Talvez a melhor maneira de entendermos o controle de versão é analisarmos formas primitivas que nós usamos no dia a dia para fazermos o controle de versões de nossos artefatos, de nossos arquivos, de nossas figuras e assim sucessivamente. Então, eu vou listar para vocês alguns exemplos de sistemas de controle de versão que não necessariamente estão relacionados com código-fonte, embora o foco desse curso seja depois em sistemas de controle de versão baseado em codificação, e eu vou utilizar a linguagem Java para a exemplificação dos artefatos sendo criados que ficarão sob supervisão do sistema de controle de versão Git. Então, voltando, uma forma primitiva que nós temos de fazer sistema de controle de versão, não necessariamente com artefatos que sejam do tipo código-fonte, é nós fazermos a identificação das versões específicas de um artefato em particular através do nome do arquivo. Ou seja, é muito comum, e acredito que muitos de vocês já devem ter feito algo do tipo, quando você cria, por exemplo, um documento chamado documento versão 1, aí você faz alguma alteração nesse documento e renomeia para documento versão 2, faz um pouco mais de alteração e renomeia para documento versão 3, e assim sucessivamente. Então, se você já tem o costume de criar nomes indicando versões distintas para, teoricamente, o mesmo artefato, você automaticamente já está fazendo o sistema de controle de versão, embora seja uma forma mais primitiva de tal controle. Quem é desenvolvedor e quem já acompanhou inclusive alguns cursos que eu lecionei no portal da Java Magazine, vão perceber que alguns desenvolvedores usam uma técnica primitiva também para controle de versão das classes Java que ele desenvolve.
Em diversos desses treinamentos, eu usei o esquema de criação de pacotes distintos, cada pacote referenciando uma determinada versão do conjunto de classes dentro desse pacote. Por exemplo, eu poderia ter um pacote chamado projeto x.integração.dal.versão 1. Em outro pacote idêntico, falando projeto x.integração.dal.versão 2. Vários pacotes que eu criei em aulas, por exemplo, do curso de Design Patterns, eram do tipo aula 1.parte1.x, aula 1.parte2.y. Basicamente, e entre esses pacotes eu ia evoluindo o código-fonte. Então, basicamente, o que eu estava fazendo é um sistema de controle de versão ad hoc, manual, via nomenclatura, via nome de pacotes dentro de uma aplicação em Java. Também uma forma muito primitiva de sistema de controle de versão. Quem já trabalhou com escrita 4, 6 mãos, usando, por exemplo, o Microsoft Word, também já trabalhou intrinsecamente com o conceito de controle de versão. Quando você usa esse trabalho colaborativo do Word, por exemplo, você, uma pessoa X, faz um conjunto de mudanças no arquivo, manda para uma outra pessoa, uma pessoa Y, que faz um outro conjunto de mudanças. Quando ele retorna para você com aquelas alterações, você consegue ver exatamente quais foram as mudanças que você fez, quais foram as alterações feitas pelo seu amigo, inclusive fazer uma comparação entre quais essas mudanças ocorreram a partir do momento que vocês fizeram a transição desse artefato para mais de uma pessoa. Então, é uma forma que nós temos também de fazer controle de versão, nesse caso especificamente não manual, sendo controlado pelo próprio software Microsoft Word. Talvez a forma mais primitiva de controle de versão de maneira automatizada que todos aqui já usaram é o famoso desfazer ou undo presente em sistemas Microsoft Windows, que você pode acessar através do mnemônico Ctrl+Z, para que você tenha acesso a todo o histórico de alterações, desfazendo as alterações na medida que se tornam necessárias. Bom, esta foi a primeira aula apresentando para vocês o curso de controle de versões distribuído com o software Git. Nesta aula, eu apresentei uma agenda para vocês dos principais tópicos que eu pretendo discutir com vocês ao longo desse curso, passando desde uma apresentação e passos iniciais com Git até tópicos mais avançados, como por exemplo o tópico de repositórios remotos, passando por tópicos básicos de sistemas de controle de versão, tais como gerenciamento de arquivos. Nessa primeira aula também, nós fizemos uma primeira explicação do que vem a ser o Git e também já aproveitamos para indicar que muitas vezes o software Git é classificado de forma análoga como sistema de controle de versão ou um sistema gerenciador de código-fonte. Apesar do sistema gerenciador de código-fonte ser mais específico e ser o mais utilizado na prática, pois nós usamos em grande parte dos nossos projetos de desenvolvimento de software, é onde nós utilizamos softwares do tipo Git, apesar de haver essa diferença súbita tênue entre essas duas nomenclaturas, nós vimos que na prática elas são usadas de forma basicamente análogas. E nós também aproveitamos nessa aula, apresentando a agenda, tendo discutido uma primeira definição do que vem a ser o Git, nós também mostramos que a característica de controle de versão não é uma característica que está atrelada apenas a equipes de desenvolvimento de software. Nós vimos que nós mesmos, indivíduos, quando estamos trabalhando sozinhos em nossos trabalhos, nós também, em algum momento, é bem provável que tenhamos feito algum tipo de controle de versão, mesmo sem usar um software do tipo Git. E nós vimos que muitas vezes nós inclusive fazemos controle de versão em cima de, por exemplo, usando nomes de arquivos distintos para podermos identificar. Apesar de ser um sistema de controle de versão primitivo, é um sistema de controle de versão válido. Nesse curso nós vamos ter, e esse é o grande potencial do Git, o sistema de controle de versão para artefatos código-fonte desenvolvidos por equipes de desenvolvimento de software. Mais especificamente, então, nós vamos trabalhar com o sistema de controle de versão para arquivos no formato texto.
Na próxima aula nós continuaremos a discussão, continuaremos nosso curso sobre controle de versão distribuído com JIT e espero encontrar com vocês novamente. Até lá, pessoal!